Boa noite a todos os meus companheiros de lida espírita, do cristianismo redivivo, como diz Allan Kardec, para nós fazermos mais um estudo sobre o Pentateuco kardeciano. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, querido Mestre, a espiritualidade maior, que nos forneça essa energia maravilhosa para que possamos entender bem o assunto de hoje e possamos levar para nossos amigos e o nosso próximo. Que Deus nos abençoe sempre. Hoje estaremos falando sobre reencarnação. Eu não quero entrar nos detalhes da reencarnação. Eu vou mostrar o histórico da reencarnação. Porque nós, seres humanos, que pertencemos a esse 8 bilhões de seres encarnados, que estamos aqui encarnados para a melhoria espiritual, temos que saber que tudo que nos acontece está dentro da história da humanidade. Só iniciando, a palavra reencarnação, ela deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. E a encarnação está na moda hoje. De uns tempos para cá, ela é utilizada em filmes, em artes clássicas, no teatro, para mostrar para o maior número de pessoas como que acontece, o porquê acontece. Mas nós vamos voltar na história da humanidade 20 séculos antes de Cristo, na época do Antigo Egito, que nós sabemos que os egípcios foram, na época, uma população altamente evoluída. E eles já acreditavam na reencarnação. Porém, como todos os seres humanos até hoje, os faraós se utilizavam da reencarnação para dar continuidade nos seus governos, para não perder o poder junto à maioria da população, mostrando que era uma vontade dos deuses para a continuidade do poder e o uso principalmente das riquezas da época. Então, já na época do Egito, já se falava na reencarnação. Tudo bem. No século XVIII a.C., veio a primeira revelação espiritual, que foi Moisés. 18 séculos antes de Cristo. E ele veio pregando para um povo judeu sobre o Deus único. Sim, mas por que ele veio no meio dos judeus? Porque na época, o único povo que já estava fundamentado o Deus único eram os judeus. E Moisés, com toda aquela dureza, veio para levar o povo judeu para a terra prometida, conforme os pedidos da alta espiritualidade. E no caminho, quando estavam indo para a terra prometida, Moisés chegou ao Monte Sinai, onde ele falou que receberia as leis de Deus lá no Monte Sinai. Falou para Abrão, falou para demais líderes que estavam ali, dizendo o seguinte: olha, eu vou subir ao Monte Sinai para buscar as leis de Deus. Vocês fiquem orando
façam o melhor possível de vocês. Que Josué, meu irmão, vai comigo até a metade do monte, para assegurar que eu volte. E de lá da metade em diante eu vou sozinho, pego as leis e trago. E assim o fez. Ficou 40 dias e 40 noites lá no alto do Monte Sinai, onde, por uma força espiritual maravilhosa, ele recebeu as tábuas das leis, as leis de Deus, inscrita em pedra. Que muitas das vezes a gente pensa, mas como é que pode Moisés ter subido sem um cinzel, sem nada, e trazer as pedras, escrito com a lei, as leis de Deus, na língua da época? Então isso já foi uma prova que a espiritualidade estava fornecendo a Moisés para levar aquele povo adiante. Quando fez 40 dias, Moisés desceu, chegou na metade da montanha, já cansado, e Josué, seu irmão, o auxiliou a chegar até os pés da montanha. A hora que ele chega, estava o povo idolatrando um bezerro de ouro. Por causa dos líderes, não, 40 dias é muito tempo, Moisés nunca mais vai voltar. E Moisés, que já na época já falava da reencarnação, já falava de várias vidas que o ser humano teria que passar para a sua purificação, ficou louco de brabo de ver eles idolatrando aquele bezerro de ouro. E assim ele atira as tábuas no bezerro de ouro, destruindo, e houve um incêndio fabuloso, como a história conta, e que vários idólatras foram mortos no momento. Tudo bem. Então, vocês vejam bem, 18 séculos antes de Cristo. E se nós pensarmos realmente que essas origens da reencarnação são obscuras, a discussão sobre o assunto aparece nas tradições filosóficas da Índia. Veja que interessante. Começou ali no Egito, começou com o povo judeu, já se espalhou para a Índia, já se espalhou para os outros países do Oriente Médio. Os primeiros Vedas já mencionavam a crença na vida após a morte. Então, daí nós chegamos na época da Grécia Antiga. Porque a Grécia, no século 6 a.C., era tido como uma potência em termos de cultura. Os maiores filósofos, os matemáticos, todos estavam lá na Grécia Antiga. E um pensador grego, conhecido por ter considerado o Renascimento, Eferécides de Ciro, no ano 540 a.C. O seu contemporâneo mais jovem era Pitágoras. Então eles foram os primeiros expoentes da reencarnação famosa, que instituiu sociedades para sua difusão, lá em Atenas, na Grécia. Daí, passando um pouco mais tempo, pelo ano 340, 350, veio Platão. Platão, que através do seu professor, que foi Sócrates, utilizava a frase dele na sua morte, quando Sócrates falou: estou confiante de que realmente existe algo como viver de novo, e que os vivos nascem dos mortos. Mas interessante da gente saber, veja bem, que Platão era aluno de Sócrates. Porque, resumindo, Sócrates, na época
que era um filósofo de primeira grandeza. Ele acreditava na vida após a morte. Ele acreditava na reencarnação. Só que, como ele se tornou um líder muito forte na época, comparado a um Jesus de Nazaré, ele foi julgado e foi condenado à morte. Por quê? Porque ele estava desviando a juventude dos conhecimentos do governo na época. Tanto que ele foi condenado a morrer bebendo veneno cicuta. Se nós pegarmos, até gostaria que você, meu querido ouvinte, lesse sobre a história de Sócrates, para você ver aquele turrão, aquele homem brabo, mas consciente do seu pensamento. Ele meditava as coisas antes de falar. E foi morto porque simplesmente estava falando a verdade. E isso numa época que tinha as pitonisas, que eram as médiuns da época, em que ele as visitava, trocava informações com elas. Então, vocês viram a frase que ele falou, que vou até repetir. Estou confiante de que realmente existe algo como viver de novo e que os vivos nascem dos mortos. Vamos avançar um pouco. E a reencarnação sempre passando de povo para povo. Daí veio a Idade Média Europeia. Meu Deus, que época conturbada! Muito conturbada. Por volta do século XI ao século XII na Europa, vários movimentos reencarnacionistas foram perseguidos como heresias, através do estabelecimento da Inquisição no Oeste Latino. Não vamos relembrar toda essa história da Inquisição, mas nós sabemos quantas pessoas que morreram porque, além de aceitar a reencarnação, tinham sinais, tinham manchas, e isso, para eles, na época, significava bruxaria. Daí vem o século XV, o século XVIII, até o início do século XIX na Europa. O ambiente começou a divulgação classicista da Europa no século XV. E através das ideias principalmente platônicas e pitagóricas, que falavam também da reencarnação. Inclusive, só para lembrar, se vocês lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, no início está sobre Platão e Sócrates, que foram os inicializadores do Espiritismo. Está lá, podem ver a história e o que eles pensavam sobre o Espiritismo. Então, você vê que lá já no século 3 a 5 antes de Cristo, eles já se pronunciavam e se pronunciaram depois nas obras de Kardec. Bem, vamos pular novamente para o século XIX e o século XX. Daí, nós precisamos nos ater às Américas. E um psicólogo e filósofo americano chamado William James, que foi do ano de 1840 a 1910,
foi um dos primeiros pesquisadores psíquicos do século XIX. E os filósofos Schopenhauer e Nietzsche puderam acessar as escrituras indianas, que já eram bastante antigas, e falavam sobre a reencarnação. E que foi adaptado por um outro americano chamado Francis Bowen para a reencarnação cristã. Então vejam bem, tudo isso nós falando dos povos que vão repassando de continente a continente, falando sempre da reencarnação. Daí nós vamos falar sobre a reencarnação e o cristianismo. Por quê? Nós vamos falar sobre reencarnação e cristianismo porque aí entra principalmente a Igreja Católica. E segundo São Jerônimo e outros estudiosos, ele defendiam a reencarnação. Porém, no segundo concílio de Constantinopla, em 553, é que a reencarnação foi proscrita da Igreja Católica. Apesar de tal decisão não ter constado nos anais do concílio, mas foi prescrita. Por quê? Eles achavam que a ressurreição seria a palavra mais certa do que reencarnação. Porque os padres da época não tinham dados tudo para confirmar a reencarnação. E a ressurreição o que é? Por exemplo, Jesus veio e morreu. E um dia ele vai ressurgir e voltar novamente para nos auxiliar e para vir aqui para nos salvar. Totalmente diferente do Espiritismo, porque nós sabemos que Jesus nunca nos deixou, sempre Ele está perto de nós, mesmo após o seu desencarne. Então, só para lembrar, tanto a Igreja Católica como os protestantes, em geral, denunciam a crença de reencarnação como herética. Porém, existe uma facção do cristianismo, da Igreja Católica, que se chama cristianismo esotérico. Por outro lado, admite e endossa abertamente a reencarnação, que é, inclusive, um dos pilares dessa doutrina, do cristianismo esotérico. Agora, voltando para as Américas de novo. Então, as nações nativas americanas. Olha que interessante. A base da população americana, norte-americana, é nativa, de indígenas. E a reencarnação é uma parte intrínseca de algumas tradições nativas do norte. Eles já tinham esse conhecimento da reencarnação. Eles já se familiarizavam com a própria tribo, se utilizando desses conhecimentos, e nós sabemos, os apaches, os navajos, tem certa, a doutrina que eles pregavam junto ao bando deles era tão forte que existe ensinamentos maravilhosos para a gente ler, baseado principalmente na reencarnação. Então, a reencarnação, se nós hoje relacionarmos com a ciência, a crença da sobrevivência da consciência após a morte é comum.
tem se mantido por toda a história da humanidade. Quase todas as civilizações na história têm tido um sistema de crença relativo à vida após a morte. Porém, cientificamente, os cientistas refutam essa hipótese. Porém, existem cientistas que fazem as suas pesquisas. Existe, por exemplo, as experiências de quase morte, em que vários pesquisadores argumentam que as experiências de quase morte tendem a aumentar a crença da reencarnação, dando principalmente uma base científica. E vale a pena a gente lembrar que na Universidade de Virgínia, um psiquiatra chamado Ian Stevenson, desde 1960, eu gosto de falar desse ano, que este ano foi o ano de fundação de Brasília, com dados de mais 3.000 casos investigados que sustentariam a reencarnação. Então, segundo os dados levantados por esse Dr. Stevenson, os relatos de vida passadas surgem geralmente aos 2 anos de idade, desaparecendo com o desenvolvimento do cérebro. Uma constante aparece na proximidade familiar, embora haja casos sem nenhum relacionamento étnico ou cultural. Bem, falamos de tudo. Então agora vamos falar da reencarnação no Espiritismo, que é o que nos interessa. Então, no século XIX, o francês Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Allan Kardec, e outros estudiosos dedicaram-se a um tema em voga na Europa, que era o famoso fenômeno das mesas giratórias. Olha que coisa mais incrível. Era utilizado na sociedade como um meio de diversão. E Allan Kardec e esses outros estudiosos, eles pensavam, não é possível que uma coisa inerte, como uma mesa, como uma cadeira, tenham alguma coisa de pensamento. Alguma coisa está fazendo com que eles funcionem e eles girem. Assim, nós sabemos a grande história dele, que escreveu o famoso Pentateuco kardeciano, sobre as experiências mediúnicas, sobre todas as observações que ele fez, fundou a doutrina espírita, e para os espíritas, a reencarnação é uma ideia fundamentada, é um ponto pacífico. Então, o Espiritismo é o grande divulgador da doutrina reencarnacionista no Brasil. E estou até com o Livro dos Espíritos aqui na minha frente, para dar uma fundamentação maior ainda ao que o nosso querido Kardec nos fez. Se nós pegarmos o segundo livro, no capítulo 4, a gente vê as perguntas simplérrimas que Kardec fazia à espiritualidade, para nos explicar realmente o que é a reencarnação, por que existe a reencarnação, nos mostrando que a reencarnação é uma oportunidade para o espírito se aperfeiçoar intelectualmente através do trabalho e do estudo, e moralmente através do amor ao próximo, ou seja, caridade. Assim, a reencarnação é vista como uma bênção pelo espírito,
pois é uma oportunidade de progresso. Então, eu não vou ler as perguntas, mas eu gostaria que vocês vissem a parte segunda do Livro dos Espíritos sobre a reencarnação. Vocês vão ver as perguntas simplérrimas que são feitas para mostrar que realmente a espiritualidade estava pronta para nos informar o porquê que nós temos que voltar para a Terra para progredirmos, para evoluirmos. Que o plantio é livre, que você pode plantar o que você quiser. Você não pode esquecer que a colheita é obrigatória. E essa colheita vai se dar dentro do plantio que você fez. Plantou bem? Colhe bem. Plantou amor? Colhe amor. Plantou ódio? Vai colher ódio. Então, na parte segunda, na pergunta 166 em diante. E mais adiante, no capítulo 7, está o retorno à vida corporal. O prelúdio do retorno. Então, está na pergunta 330. E começa assim. Os espíritos conhecem a época em que terão que se reencarnar? E o que a espiritualidade responde? Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que deve retornar ao corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. E assim vai, da 330 em diante, nos mostrando item por item sobre a reencarnação. Então, esse histórico da reencarnação, eu espero que tenha sido completo para vocês e vamos melhorar cada vez mais. Vamos nos abraçar. Vamos auxiliar o nosso próximo que não tem um pedaço de pão. Vamos fazer de tudo para que a caridade seja a nossa bandeira. Daí sim, nós sabemos que atingimos pelo menos um degrauzinho da nossa evolução em direção ao nosso Pai Celestial que tanto nos ama. Muito obrigado de vocês. Agradeço por mais essa oportunidade de estar estudando junto com vocês. Um beijo bem gostoso no coração de cada um. Boa noite e vamos dar graças a Deus. Que assim seja.